Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desta matéria tão importante que é a disciplina Teologia e Ciência. Hoje a nossa aula está com o conteúdo da lição de número 9, a Teologia e a Cultura da Morte. Eu quero, antes de irmos ao conteúdo, chamar sua atenção para a necessidade da correção, atenção, da correção de uma frase em nosso livro, na página de número 164. É muito importante que você faça esta correção. Faltaram ali duas palavrinhas, mas elas mudam totalmente o sentido do parágrafo. Duas palavrinhas. E se elas estiverem ausentes, então teremos a impressão de estar lendo em nosso texto uma defesa das questões abortistas, por falta destas duas palavrinhas. Mas ao acrescentá-las, logo fica claro que o parágrafo em questão não está defendendo as questões abortistas, mas está explicando o argumento abortista. Então vamos fazer a correção já. Pegue o seu livro, abra-o por favor na página de número 164 e nós vamos corrigir o penúltimo parágrafo desta página. Então preste bastante atenção. Nós vamos abrir o nosso livro na página 164 e fazer a correção no penúltimo parágrafo desta página, aqui. O texto diz assim, preste atenção, o consenso a respeito de quando começa a vida não é o problema. O problema é quando reconhecer o ser vivo como pessoa. Se é inegável que um novo ser já exista no momento da fecundação, aí vem a correção. Preste atenção. Se é inegável que um novo ser já exista no momento da fundação, aí você acrescenta. Para a cultura da morte, acrescente aí. Para a cultura da morte, não é tão certo que ele já seja considerado uma pessoa. Então, faltou essa expressão. Para a cultura da morte, não é tão certo que ele seja considerado uma pessoa. Você corrige no seu, enquanto eu faço a correção no meu. Para a cultura da morte. Talvez o seu livro agora fique parecido com o que eu fiz aqui no meu, para você poder entender bem. Se é inegável que um novo ser já exista no momento da fecundação, para a cultura da morte, não é tão certo que ali ele já seja considerado uma pessoa. Tudo o que vem a seguir é uma explicação do argumento dos abortistas e dos aborteiros, mas com a ausência de para a cultura da morte, parecia ser uma posição do livro, especialmente neste capítulo que foi escrito por mim. E não concordo com a cultura da morte. Eu sou crente salvo em Cristo Jesus. Mas feita a correção, agora sim nós podemos entrar no conteúdo do nosso livro. E hoje nós vamos estudar, como você já bem viu, a cultura da morte. O que significa isto? Quando falamos sobre cultura da morte, quais são estas implicações? Por que nós somos contra o aborto? Por que somos contra a eutanásia? E por que o mundo é tão contrário à vida? Há que se fazer essa pergunta e descobrir-lhe a resposta à luz das Sagradas Escrituras. E a resposta, antes de apelar às questões de bioética, às questões científicas, precisa ser tomada de onde emanam todas as respostas bíblicas, da própria palavra de Deus, portanto.
Não existe para nós suficiência de resposta se a resposta não estiver amparada na verdade, que é a palavra de Deus. Veja bem, hein? Não é a verdade que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus é verdade. Então, lendo as Escrituras, nós nos deparamos com um texto bem conhecido de todos nós, do momento em que Deus formou o homem do pó da terra. E naquele instante, Deus anunciou a criação do homem, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esta não é uma frase qualquer, não se trata apenas de uma questão de efeito, de um enunciado de efeito, não. Deus estava explicando como constituiria o ser humano. E conforme ele explicou, à sua imagem e à sua semelhança. Esta imagem e semelhança, você bem sabe disso, não tem a ver com o aspecto físico de Deus, porque Deus é espírito. Às vezes nós, lendo a Bíblia ou falando e ensinando, damos a Deus algum tipo de forma característica dos homens, não é? Nós dizemos, olha, que a mão de Deus te proteja. E, irmão, você sabe que Deus não tem mão, Deus é espírito. Os olhos do Senhor, Deus enxerga, mas ele não tem olhos como o seu e o meu, ele é espírito. Então, quando nós falamos assim, nós estamos nos utilizando de uma linguagem figurada que é o antropomorfismo. Significa atribuir a Deus alguma forma que seja de homem. Antropomorfismo, antro-homem, morfismo é forma. De igual modo, às vezes nós falamos sobre os sentimentos de Deus e também atribuímos a Deus sentimentos bem próprios de nós, não é? Dizendo, por exemplo, que Deus se entristece, que Deus se alegra. Essas são descrições de sentimentos bem característicos de nós, os homens. Não é que Deus não se entristeça ou Deus não se alegra, mas você há de convir que o processar dessas emoções em Deus é muito diferente de nós. Então, nós assim descrevemos, usando uma linguagem bem humana, e isso se chama antropopatismo. Quer dizer que você associa, descreve por feições, por afeições humanas, aquilo que é reação de Deus. Mas quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não se tratava que nós viéssemos a ter, como estou explicando, forma de Deus, porque Deus é Espírito, mas que nós recebêssemos em nós algumas coisas bem próprias do existir de Deus. Você sabe que Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis do Senhor são aqueles diretamente relacionados ao seu poderio majestático e são coisas que não cabem dentro do homem, coisas que o nosso corpo, posto que finito, posto que mortal, não é capaz de agregar. Como eu neste corpo posso ser onipresente? Como eu teria capacidade da onisciência ou da onipotência? Impossível. Mas há atributos comunicáveis, estes são os atributos morais de Deus. O amor, a santidade, por exemplo, são bons exemplos do que são atributos morais e comunicáveis. Então, a imagem e a semelhança de Deus que há em nós é resultado do recebimento destes atributos morais quando da criação do homem. Neste sentido é que somos, então, a imagem e a semelhança de Deus. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aí está um exemplo de sendo nós cobrados nas Escrituras a que sejamos como o nosso Deus que nos fez, no seu atributo moral da santidade, que é comunicável e exigível, devemos ser santos. Ser imagem e semelhança de Deus significa que o homem tem 3 responsabilidades importantes. Citei-as em aula anterior aos irmãos e vou repeti-las agora.
É fácil de você decorar essas 3 responsabilidades, porque bem didaticamente, elas todas começam com a letra R. Então, o homem foi criado por Deus para refletir, como se estivesse diante de um espelho, refletir a glória de Deus, para representar a glória de Deus e para reproduzir a glória de Deus, a imagem de Deus, a presença de Deus. Significa que a nossa presença no mundo, nossa existência, faz com que tudo em nós aponte para Deus. Quando eu olho para outro ser humano, eu devo recordar-me que estou olhando para alguém feito à imagem e à semelhança de Deus. Aí está, neste ponto está, a explicação de por que Satanás se volta tão furiosamente contra a vida. Porque a vida reflete, representa e reproduz a imagem do Senhor. Tem crente que pensa que o diabo é fissurado nele. Irmão, o diabo não me dá sossego. Irmão, o diabo me persegue. Irmão, o diabo se levanta. Irmão, o diabo está nem aí para você. A cisma do diabo, o negócio do diabo não é com você. Larga a mão de ser tão prepotente, rapaz. A cisma do capeta é com Deus. O diabo não quer você, ele quer o lugar de Deus. Lembra-se o que diz o livro do profeta Ezequiel a respeito de Satanás, que ousou querer colocar o seu trono no lugar do trono do Senhor, estar acima de Deus? Então a sanha de Satanás é com tudo aquilo que é de Deus. Vamos a alguns exemplos para ficar bastante claro. Além de querer o diabo ter colocado o seu trono acima do de Deus, o que ele não poderia fazer nunca, mesmo querendo, não poderia fazer, impossível. É Deus, gente. Deus, não tem como. Satanás tentou, por exemplo, na tentação no deserto, subjugar o Filho de Deus. Olha, se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Naquele momento, ele queria subjugar, suplantar a glória de Deus, que era o próprio Cristo. Na grande tribulação, o diabo criará para si um arremedo, uma imitação bem fajuta da Trindade. Ele criará uma tríade satânica, o próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tudo para emular aquilo que Deus tem. E o Satanás fica querendo ter e não consegue e nunca vai conseguir. E já está derrotado. Satanás voltar-se-á, durante o período da grande tribulação, contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo que se chama culto. Por isso o anticristo é chamado de o homem da perdição. O filho da perdição. Então o diabo vai se voltar contra tudo aquilo que se chama culto, ou, como dizem algumas outras versões, tudo o que se chama Deus. Ele requererá uma religião mundial para ser adorado por ela. Aí está a explicação da cultura da morte permear tão profundamente o mundo que nós vivemos, porque este mundo em que nós vivemos está totalmente dominado pela presença de Deus, que na existência do ser humano é refletida, é representada e é reproduzida. Quando falamos sobre estes 3 R's, refletir e representar é bem fácil da gente entender, mas o reproduzir, às vezes a gente deixa escapar. Só que Deus deu ao homem uma diretriz, lá no Jardim do Éden, que o homem crescesse, multiplicasse e ele enchesse a terra. Se eu fui feito à imagem de Deus, caso-me com a esposa que o Senhor me deu e com ela tenho filhos, ela e eu, meus irmãos, não vai se assustar, escuta bem para você não dizer que eu estou dizendo uma coisa que eu não falei. Ela e eu, com os filhos que temos e tivermos, iremos não apenas refletir e representar, mas reproduzir a imagem de Deus. Eu não estou dizendo que cada criança que nasce é um deusinho. Não, por favor, não é isso que eu estou falando. Isso aí é coisa de pregador itinerante maluco. O que eu estou dizendo é que cada criança que nasce reproduz
multiplica, talvez assim você aceite com mais facilidade, multiplica a imagem de Deus sobre a terra. O diabo, então, se volta contra os homens para extirpar a representação, o reflexo e a reprodução da imagem de Deus sobre a terra. Então há três coisas, embora nosso livro fale de apenas duas, três coisas que o diabo promove para extirpar a imagem de Deus sobre a terra, para acabar com o reflexo, com a representação e a reprodução da imagem de Deus sobre a terra. No livro falamos sobre aborto e eutanásia, mas a terceira é um controle de natalidade. Não vai se assustar, espera eu chegar lá que você vai entender. Então, meus irmãos, vamos começar com o aborto, depois a eutanásia e no final um apêndice a respeito do controle de natalidade. A respeito do aborto, toda a questão, conforme nós estávamos vendo aqui no parágrafo que eu disse aos irmãos que fizessem a errata, envolve uma definição a respeito não exatamente do começo da vida, embora essa seja a frase mais citada, né? Os limites da vida, porque os cientistas não têm dúvida que um óvulo fecundado é um ser vivo. A questão é se ele deve ser considerado um ser humano. E a partir de que momento ele é um ser humano? Porque, tecnicamente, ninguém vai negar, ele é um ser vivo. Mesmo, por exemplo, nós talvez não tenhamos essa percepção imediata, não pensemos assim criticamente, mas, por exemplo, os espermatozoides, embora não sejam seres humanos, eles são seres vivos. O óvulo é vivo. O que eles não são seres humanos. Mas a partir do momento em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, entende-se pacificamente, olha, é vivo. A questão é se esse ser vivo é um ser humano. Nós, à luz das Escrituras, na palavra de Deus, não temos dúvida, como você pode bem ler no texto e nos versículos citados no seu livro, a vida, não é só a vida humana começa quando dá fecundação. É ali, naquele momento, começa a vida humana. Há uma coisa que nos provoca, quando buscamos estudar isso, que é o seguinte: os limites que os médicos usam para determinar que alguém está morto não são os mesmos que servem para determinar se alguém está vivo, isto é, se o espermatozoide que fecundou o óvulo, se aquele zigoto já é um ser humano. Quando alguém está no hospital, pode ter a sua morte cerebral decretada. Você vai ver isso daqui a pouquinho na nossa aula. Morte cerebral decretada. Embora os sinais do corpo pareçam estar funcionando. Alguém chega perto, alguém sem experiência, né? Eu não sou médico, então se eu chegasse perto de alguém que no leito de hospital está com a morte cerebral decretada, talvez eu me enganasse e dissesse ainda está vivo, os aparelhos estão ligados, tem oxigenação, o coração por estímulos está batendo, mas o cérebro já morreu. O interessante é que, embora isso possa ser um limite para declarar que alguém deixou a vida e morreu, não serve para dizer que um ser vivo, zigoto, tornou-se um ser humano, porque não são os sinais de atividade cerebral no feto que determinam que agora ele é um ser humano. Porque se fosse assim, do primeiro momento da fecundação até o surgimento dos sinais cerebrais, haveriam se passado muito tempo e nós teríamos um intervalo que permitiria o aborto. Acontece que o óvulo fecundado já é, mais que ser vivo, ser humano. Observe, por exemplo, na página 167, que é só, no gráfico que está aí, que é só na 10ª semana, que o feto apresenta ondas cerebrais. Se a ausência de ondas cerebrais serve para declarar a morte,
A ausência dela, no caso do feto, não serve para dizer que ele ultrapassou a linha que o faz deixar de ser vivo para ser humano, porque ele já é ser humano desde a fecundação. A palavra de Deus diz, em um salmo tão conhecido, que os teus olhos viram-me ainda informe. Se o Senhor Deus viu a alguém, que foi o salmista, informe, e este informe já tinha a personalidade ao ponto de ser associado, ainda que informe, ao salmista, é porque mesmo informe já é pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso, não. Não é só um poema. É um manifesto teológico a favor da preservação de todos os fetos, todos eles. Então, o que nós temos aqui é uma discussão a respeito de qual é o momento em que o ser humano possa ser considerado isto, humano. Os argumentos a favor do aborto, e alguns deles em nosso país já são amplamente aceitos, dão conta, por exemplo, de que o aborto pode ser feito se a mulher foi uma vítima de estupro e a gravidez é decorrente do abuso sexual. Se o feto vai estar com algum problema, comprovadamente, e esse problema vai impedir-lhe a vida plena, né? A vida normal, uma vida sem maiores dificuldades. Em outros lugares do mundo, existem leis bem mais frouxas a favor do aborto, permitindo o aborto até os 6 meses de gravidez. Muita gente achou que era fake news, muita gente achou, mas não era. É porque a Rede Globo de televisão e as suas emissorazinhas satélites, aquele monte de imprensa e jornalistas sujos do país, fizeram gente acreditar que era fake news, mas não era fake news, que lá nos Estados Unidos, a atual vice-presidente Kamala Harris e aquele fantoche que está lá fazendo papel de presidente, ele é fantoche da vice e da esquerda progressista, o Joe Biden, eles são promotores de um projeto de lei que permite uma coisa completamente estranha e blasfema aos olhos de Deus, cujo nome é estrambólico, chamado aborto pós-nascimento. Para camuflar, inclusive, o que se está propondo, tem esse nome contraditório, aborto pós-nascimento. É um projeto de lei que dá à mãe o direito de matar o neném, nesse caso não é nem um aborto, né? De fato seria um infanticídio, já o termo técnico seria esse, depois que a criança nasce. Ela teria ali alguns minutos para decidir, vive ou não vive. Isso nos estaria colocando de volta aos tempos gregos, antes de Cristo, em que muitas cidades-estados gregas matavam a criança depois que ela nascia e os médicos e os pais olhavam e viam se é perfeito ou não é. Ah, é perfeito, deixa viver. Não é perfeito, joga fora. Eles querem retornar os Estados Unidos da América a esse estágio. É um projeto de lei. Ele existe, meus irmãos. Não é uma fake news. A fake news foi dizer que esse projeto não existia. Então, nós temos esse tipo de questão envolvendo o aborto. E aí ficam para nós, os cristãos, algumas perguntas bastante sérias. A primeira pergunta é a seguinte: então, em que momento o feto deixa de ser considerado ser vivo para ser considerado ser humano? Irmão, ele é ser humano desde o momento da fecundação. Não se trata de um ser potencial, ele é ser humano. Ele pode não estar completo, ele pode estar, como diz o linguajar bíblico, ainda informe, mas ele já existe, já há alma nele, já foi fecundado, gente, acabou. Ele é ser humano. Outra pergunta, mas pastor, é muito comum alguém perguntar, vamos fazer o quê? Vamos obrigar uma mãe que foi estuprada a dar à luz a uma criança
que vai fazer com que ela se lembre pelo resto da vida daquela violência sexual? Irmãos, a palavra de Deus ensina a nós, os crentes, a dar a outra face. Ensina a nós, os crentes, a que soframos o dano. Ensina-nos a amar o próximo como a nós mesmos. E o amor ao próximo é um dos 2 grandes mandamentos. O outro, semelhante a esse, é amar a Deus acima de todas as coisas. Reunindo estas ordenanças bíblicas, diga-me uma coisa: é bíblico matar alguém que nascerá, que foi gerado de uma violência? Não, não é bíblico. Eu sei o que pode representar para uma mãe ter que dar à luz a um neném que a fará lembrar daquele estupro. Mas deixa eu contar uma história aos irmãos que pode bem ajudar. A história é verdadeira. A história aconteceu em uma Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e, obviamente, não há muito mais o que se possa dizer a respeito dessa história para não expor tanto assim os envolvidos no episódio. Mas uma irmã lá nessa igreja no Nordeste, certa vez, voltando para sua casa de algum lugar para onde foi, sofreu um estupro. Um homem mau agarrou a mulher, levou-a para um terreno e ele a estuprou na rua. Essa mulher engravidou. Ela já era casada e ela já tinha alguns filhos. Essa mulher engravidou e houve para ela conselhos de toda a natureza. Aborta, não aborta, dá para adoção, não cria e por aí vai. Esta senhora, esta irmã em Cristo Jesus, disse ao esposo que não ia matar o neném. O neném ia nascer e ela o criaria como o que ela é, como o que ele era. E o que ele era? Filho dela. Ainda que fruto de um estupro, mas era filho dela. E a criança nasceu e de alguma forma foi assimilada pela família. Se bem ou mal, não sei os detalhes, mas foi. Quando esta irmã veio a estar já com uma certa idade, viúva inclusive, enferma, bem adoentada, quem cuidou dela até o final de seus dias não foram os seus filhos tidos com o seu esposo, porque estes a abandonaram, não quiseram cuidar. Os irmãos sabem aquele ditado que diz, não é? Que um pai sustenta 10 filhos, mas 10 filhos não sustentam um pai. Pois é, os filhos deram-lhe as costas e no final de sua vida ela só teve um amparo, um arrimo, que foi o filho, fruto do estupro. A Bíblia ensina que os filhos são herança do Senhor. Mas preste atenção nessa passagem, porque eu já vi muita gente estender o sentido dessa passagem para além dos limites que ela tem. Gente, escuta com atenção. Tudo aquilo que vem da parte de Deus ao ser humano, na forma de uma herança, só pode advir daquilo que é correto, daquilo que é certo. Então, conheci muitos casais dentro da igreja que, antes do casamento, tiveram relações, a moça engravidou, e aí vinha o rapaz e a moça, agora grávida, para confessar o seu pecado, porque não tinha mais como esconder, né? O pecado estava grande, estava visto de 9 meses. E aí vinha para confessar: olha, pastor, nós pecamos. E o coitado do pastor, numa hora dessa, tem que dizer: nem percebi, minha filha, nem se nota, nem se nota. E aí, muitos desses jovens têm a cara de pau de dizer assim: mas é herança do Senhor, né? Irmãos, quando a Bíblia diz que o filho é herança do Senhor, há um limite nessa expressão. São os filhos concebidos dentro dos limites constituídos por Deus para o casamento. Então, o filho de um marido e uma mulher legitimamente casados, concebido dentro do casamento, este é a herança do Senhor. O filho advindo de uma relação adulterina, de um estupro,
de uma fornicação, qualquer outra forma além do limite do casamento, não está nessa questão de herança do Senhor. De repente você está me ouvindo e diz assim, pastor, o senhor é insensível mesmo, hein? Puxa vida, acabou de destruir o jardim de um monte de gente com isso aí. Bom, eu estou lhe ensinando, você não precisa concordar com o que eu estou dizendo, mas eu estou lhe explicando o que a Bíblia está dizendo. Mas eu não estou falando, querido irmão, prezada irmã, que o filho fruto de um aborto não, de um estupro, ou o filho fruto de uma relação adulterina ou fornicária, conquanto não seja herança de Deus, porque Deus não dá herança a ninguém através de adultério. Deus não dá herança através de fornicação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não quer dizer que este filho não possa vir a ser uma bênção. Se este filho não se encaixa na descrição de herança, ele se encaixa, se quiser e for bem cuidado, perfeitamente na descrição de flechas na aljava, que vão para mais longe do que aquele que a atira, que é uma das definições que a Bíblia dá para os filhos. Feliz o homem que tem muitos filhos, porque ele é como aquele que tem muitas flechas na sua aljava. Inclusive, já vi alguns pais dizendo aos seus filhos no dia de casamento, né, quando vai despedir o pai, ou vai despedir o filho, vai despedir a filha para a sua vida marital, eu já vi alguns pais abraçarem seus filhos e dizerem em lágrimas, né, vai minha flecha, voa minha flecha. Quer dizer que o filho, mesmo que em alguma situação como essa que eu estou descrevendo, né, um estupro ou um adultério, uma fornicação, ele não se enquadra naquela definição de herança, porque Deus não dá herança através de fornicação, mas ele pode ser uma bênção. E o filho desta irmã foi a única bênção que lhe sobrou, porque os outros, que técnica e teologicamente eram herança, foram embora, e ela só ficou com a bênção. Você entendeu? É por isso, irmãos, que não há motivo bíblico para o aborto. Mas, pastor, e se a criança vai nascer acéfala, isto é, sem o cérebro, com uma má formação que sequer a permitirá viver algumas horas fora do útero? Vou contar mais uma história para os irmãos. Nós temos um amigo que é um dos professores da nossa escola, aqui da ETAD. Talvez você até tenha tido aula com ele através do vídeo. Que na gravidez, numa das gravidezes que sua esposa teve, a criancinha foi detectada, diagnosticada com uma má formação cerebral. A caixa craniana não se fechou. O cérebro não se formou completamente, mas o coraçãozinho batia e todos os outros sinais vitais estavam ali. E o médico explicou para esse nosso irmão, querido amigo e professor aqui da ETAD, para sua esposa, que eles estavam amparados pela lei para fazer o aborto, porque aquela criancinha não viveria mais do que alguns poucos instantes depois de nascida. E aqueles irmãos, família muito crente, eu conheço a família há muitos anos, aqueles irmãos, orando a Deus, pediram ao Senhor não o esclarecimento sobre o que fazer, porque eles já sabiam o que fazer. Pediram a Deus apenas o consolo e o conforto para poder fazer, porque eles levariam a gravidez até o final. Se acontecesse um aborto natural, amém. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Se a criança nascesse com problema e logo morresse, amém. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aquela criancinha nasceu e viveu pouquinho só. Poucos minutos, poucos instantes depois do parto, a criancinha morreu e foi sepultada. Tem nome, tem personalidade, tem identidade, mas ainda que essa criancinha houvesse perecido no ventre, porque a sua condição era delicada, talvez ela nem chegasse a nascer, ela desde a sua fecundação já era alma, já tinha espírito, já era humano. Não poderia jamais ser rejeitada por nós, porque Deus não a rejeitou também. Quando a minha esposa estava grávida do nosso primogênito, nós fomos a uma consulta
que era para fazer a ultrassonografia morfológica. Os irmãos aí que já tiveram filhos sabem do que eu estou falando, né? Você que talvez esteja esperando um filho, já passou por essa ultra, ela é muito aguardada. Então nós fomos fazer a ultrassonografia morfológica. Chegando lá, a médica mediu e mediu de novo e olhou, comecei a ficar apreensivo, olhei para minha esposa, pensei comigo, alguma coisa não está bem. E depois de medir muito, aquela médica voltou-se para nós e disse assim, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada translucência nucal? E, irmão, sim, eu já tinha escutado falar, porque quando nós marcamos a consulta para a ultrassonografia morfológica, como hoje é comum acontecer, eu fui ao Google e li tudo que eu podia ler a respeito daquela ultrassonografia para me preparar porque podia vir para lá. E foi aí que eu descobri o que era esse exame da translucência nucal. Naquele período da gestação, a criança está lá assim, bem encolhidinha no ventre, e aí se forma aqui na nuca uma prega, que depois, quando o feto vai desenvolvendo, o corpo e a pele vão se enchendo e a prega desaparece. Então é aquele momento, o momento em que se pode fazer a medida da translucência nucal. E há uma certa proporção matemática entre o tamanho da prega e o tamanho do feto. E se essa proporção não é atingida, se extrapola a mais ou a menos, a criança vai nascer com síndromes e problemas vários. E a médica falou, olha, nós temos um grande, não é pouco não, nós temos um grande erro na proporção da translucência nucal. O menino de vocês vai nascer. E ela falou o nome de 3 doenças lá, 3 síndromes, vai nascer com elas, não tem o que fazer. Aí a médica olhou para minha esposa e falou assim, a senhora pode abortar, a lei permite. Irmãos, eu não me lembro de a Ana e eu termos nos saído de um lugar com tanta velocidade quando saímos daquele consultório. Saímos dali rápido, porque começou a pesar sobre nós não apenas o diagnóstico, mas também a fala daquela mulher que queria matar o nosso neném. Aí quando chegamos no carro, no estacionamento do consultório, naturalmente a Ana chorou muito, eu chorei também. Ela ligou para os pais, depois ligou para os meus pais, e os irmãos imaginam o que foi, não é? Foi um choque. Mas, ao final daquele dia, tão um pouco mais calmos, nós olhamos um para o outro, dissemos o que é que tem que ser dito por qualquer servo autêntico de Deus. Não importa como a criança vai nascer, ela vai nascer. E acabou. E não tem conversa, vai nascer. Se Deus quiser curar, amém. Se Deus não quiser curar, amém também. Se Deus quiser levar, Deus é que sabe de tudo. A nossa parte é deixá-lo nascer e cuidar dele. A partir daquele momento, a minha grande preocupação não era se o nenenzinho poderia nascer com problema, mas sim que, em nascendo com algum problema, a vida seguindo o curso normal e natural, eu e a minha esposa iríamos morrer antes dele. Então a minha preocupação passou a ser quem cuida dele depois que eu morrer. Irmão, não tinha dúvida que enquanto houvesse vida em nós íamos cuidar dele e ele seria o nosso ministério, como é nosso ministério, porque os filhos são o ministério dos pais. Aí um dia eu cheguei em casa, passadas algumas semanas, e a Ana estava lá de joelhos dobrados, orando, e ela falou para mim assim, Deus falou para mim que o filho que nós vamos ter é um menino e é para colocar nele o nome de Estevão. E eu falei, Deus não falou se vai curar o Estevão? Ela falou, não, Deus não falou, só falou que é menino e que é isso. E naquele exame da translucência nucal, embora já fosse possível, nós não conseguimos saber se o nenenzinho era garoto ou garota, então ainda estávamos com essa dúvida. Mas Deus falou para Ana na oração que era um garoto. E quando fomos a próximo exame de imagem, numa outra médica, porque naquela eu não volto mais, então confirmou-se que era um garoto mesmo, exatamente como Deus disse para Ana em oração. E aí, pronto, a partir dali já era o Estevão. Irmãos, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Se você olhar aí na página
166 do seu livro, você vai ver aqui a foto do Estevão no dia em que ele nasceu. Essa é a foto do parto, esse é o Estevão. Nasceu bonito, saudável, sem nenhum problema, sem nenhuma das doenças que a médica disse que ele teria. Nada. Neste caso, Deus operou um milagre, mas nós não soubemos do milagre até que o Estevão nasceu. Porque para saber que doenças ele teria ao nascer, nós teríamos que fazer um exame chamado punção, que é a introdução de uma grande agulha dentro da placenta para sugar material de dentro do líquido amniótico e aí poder fazer contagem cromossômica, mas a punção pode provocar aborto. Eu falei, não vai fazer não, vai nascer do jeito que Deus quiser. Deus quis que ele nascesse saudável, mas só soubemos no dia do parto. Se houvesse nascido com alguma doença, com alguma dificuldade, irmãos, teria nascido e estaríamos cuidando dele com tudo aquilo que seria necessário cuidar, especialmente com amor e instrução bíblica. Mas estou contando isso aos irmãos para que fique muito claro, não apenas as questões técnicas sobre o aborto, mas especialmente as questões éticas, bíblicas, morais. Não é uma opção. A segunda questão sobre a cultura da morte tem a ver com a eutanásia. A eutanásia é uma modinha, é algo que lá na Europa, inclusive, já é considerado, vai além dos limites da eutanásia. Eutanásia é significado em grego boa morte, boa morte. Então, qual é a ideia da eutanásia? Se nós temos o caso de alguém que está muito claro do ponto de vista médico e fisiológico, vai morrer. E essa dor será através de algum sofrimento. Então, vamos tirar o suporte à vida e vamos deixar morrer. Na expressão popular, desliga os aparelhos e deixa morrer. Isso é eutanásia. A Europa já deu um passo à frente nessa abominação, que é o chamado suicídio assistido. Em alguns países da Europa já é permitido, em outros não. E pessoas viajam para essas nações que autorizam o suicídio assistido para se matarem lá. Por que é chamado de suicídio assistido? Qual é a diferença dele para a eutanásia? Na eutanásia, a família decide desligar o suporte da vida e o corpo morre. No suicídio assistido, a pessoa é amparada por um médico que administra-lhe os remédios que vão tirar a sua vida. Por isso, o suicídio assistido é feito com a ajuda de um médico. Se você for muito sensível, então eu lhe digo para não procurar por isso. Mas se você achar que tem estômago, no YouTube há um vídeo de um par de lésbicas, se não me engano, na Holanda, e uma dessas duas lésbicas caiu doente de câncer, muito terrível. E elas produziram um vídeo a respeito do suicídio assistido desta uma delas que estava doente. Então, o vídeo está lá, não é muito comprido, deve ter uns 4 ou 5 minutos. O médico vem, dá a injeção na doente, ele se retira da cena, talvez ele saia até do quarto, eu não sei dizer. Mas fica lá o par de lésbicas, a doente deitada na cama, a outra ao seu lado, e elas vão conversando até que aquela que tomou os remédios começa a dar os sinais do esgotamento vital. Ah, estou sentindo frio, estou sentindo fraqueza, estou sentindo tontura, e ela morre diante das câmeras. É lógico que na agenda progressista, socialista, esquerdista, petista, pessoalista, todos esses partidos de esquerda horrorosos e satânicos que tem aqui no Brasil e em todo o mundo, isso foi tratado como um ícone do avanço e do desenvolvimento humano. Mas o diabo estava aplaudindo como outra coisa, como a agressão à imagem de Deus no homem, porque é isso que o diabo está promovendo. Ele está extinguindo, com a sua agenda progressista, a imagem de Deus no ser humano.
Eutanásia, desliga os aparelhos, deixa morrer. Suicídio assistido é alguém que não quer mais viver, vai lá e tira a vida. E aí a gente se assusta com isso e esquece que aqui no Brasil há muitos pastores que estão defendendo uma teologia do suicídio, que não é o caso do suicídio assistido, porque no Brasil a lei impede. Estamos falando do suicídio propriamente dito, aquele em formato mais clássico, em que alguém se enforca, toma remédio, corta os pulsos, tira a própria vida. O suicídio assistido é feito com medicamento, com a ajuda de um médico. Nem sei se devia chamar de médico um açougueiro desse aí. E o suicídio convencional é este em que a pessoa atenta contra a própria vida para abreviar os seus dias. E tem grandes pastores aí, teólogos famosinhos na internet, defendendo o suicídio, dizendo que sim, o suicida é salvo, ele irá para o céu. Irmãos, é um momento de muitas sensibilidades o que nós estamos passando no mundo, e quando a verdade é expressada, sempre há quem se ofenda. Ah, você está julgando. Há uma diferença entre julgar e discernir. E quando a Bíblia diz, não matarás, não assassinarás, que é o que significa, isto também tem a ver com o indivíduo. Por mais que alguém possa chorar porque tem algum parente em sua família que se matou, e ao ouvir estas palavras se condoa e prefira acreditar no falso profeta que diga-lhe que o suicida vai para o céu, a verdade é que o suicida não vai. Então é tão triste para o parente de um suicida, quanto é triste para o parente de alguém que morreu sem Jesus de causas naturais. Porque tanto o morto de causas naturais sem Cristo vai para o inferno, quanto o suicida também vai. Mas acontece que o diabo apela à hipersensibilidade para tentar calar os profetas. E aí ele diz assim, como eu já vi acontecer. Alguém se levanta e diz, então você tem coragem, pastor, de dizer para mim que a minha irmã que se matou foi para o inferno, ainda vou ter que conviver com isso? Como se vários outros servos de Deus não convivessem com a dor de ter seus entes queridos partindo para a eternidade sem Jesus, ainda que por outras causas que não o suicídio. Mas o mundo que vivemos hoje é um mundo do apelo à hipersensibilidade, sendo que o destino de um e de outro, do suicida ou do ímpio que morre de causas naturais sem Jesus, é o mesmo, o inferno. Mas o diabo apela para a hipersensibilidade. É nisso que se fundamenta o politicamente correto, que cala a boca dos profetas, mas nós não podemos ceder a isso. Nós precisamos ensinar a verdade. A Bíblia diz para ensinar em amor. Quer dizer que você não agride, mas você também não omite. Tem que expor, irmão. E a verdade é que o suicida, o que aceita a eutanásia ou a pratica, o que faz o suicídio assistido, estas pessoas vão para o inferno. Ponto. Não há o que fazer. Quando falamos a respeito do fim da vida, como eu falei lá no comecinho da nossa aula, há um debate. Né? Quando é que chega-se ao fim da vida? Há uma convenção médica que diz que o fim da vida dá-se quando acaba no corpo todo o sinal vital cerebral. Ainda que o corpo continue trabalhando por reflexos, ainda não há mais sinais vitais. É assim que a medicina tem desenvolvido, por exemplo, a técnica do transplante, porque tenta preservar o máximo possível os órgãos passíveis de transplante, enquanto o corpo ainda está sustentado por aparelhos, embora o cérebro já não mais funcione. Há um longo protocolo que você pode ler na página 171 e 172 do nosso livro, que fala sobre os testes feitos para saber se a vida cerebral acabou ou não. Os testes são detecção de sensibilidade das pupilas. Se houver morte cerebral,
as pupilas não irão contrair quando expostas à luz direta. Então o médico vai lá, abre os olhos do paciente, acende uma lanterninha. Se a pupila contrair, tem atividade cerebral. Como próximo passo, o médico movimenta suavemente o tubo de oxigenação do paciente. Se o paciente estiver cerebralmente vivo, ele vai fazer tosse ou até mesmo aquela ânsia de vômito. Olhos de boneca. A cabeça do paciente é virada para um lado e para o outro. Se houver morte cerebral, os olhos não se viram, eles seguem o mesmo movimento da cabeça, igual a boneca, né? Você vira a cabecinha da boneca para um lado para o outro, o olho dela é colado, né? Mas se você virar a cabeça nossa, né, que estamos vivos, o olho tem movimento diferente do crânio. Soro gelado no ouvido. Coloca assim, com uma seringa. Se houver atividade cerebral, os olhos vão desviar-se para o lado contrário ao da entrada do soro. Apneia. Se todos os testes anteriores demonstrarem que há ausência de atividade neurológica, o médico então desliga a ventilação artificial. Espera-se que um paciente com atividades mínimas cerebrais tente por esforço próprio respirar. Se morto o cérebro, então as taxas de oxigênio vão baixar e os médicos vão religar o aparelho para preservar os órgãos que eventualmente podem ser doados. Finalmente, há a verificação por angiografia para a detecção de um mínimo de fluxo de sangue em 4 vasos cerebrais específicos. E se todos os testes afirmarem fim da atividade cerebral, esses mesmos testes serão repetidos 6 horas depois para declarar a morte cerebral do paciente. Aí, os médicos consultam a família e dizem, olha, morreu, a sustentação do funcionamento do corpo é artificial, não tem mais vida. Vocês querem doar os órgãos? Ah, sim, nós queremos, faz a doação. Não, não queremos, desliga os aparelhos e o corpo vai parar em poucos minutos. O corpo deixa de funcionar, o metabolismo cessa, porque o cérebro já não manda estímulos para o restante do corpo. Isso, irmãos, é uma forma válida de se determinar o fim da vida. Agora, a eutanásia, qual é a diferença? Nestes testes, se detecta o fim da vida. Na eutanásia, se impõe à vida um fim. É bem diferente. Nos testes se vê se o cérebro já morreu. Na eutanásia, mata-se o cérebro. No suicídio assistido, mata-se. No suicídio convencional, mata-se. Mas há uma palavrinha que merece a nossa atenção aqui no livro, que é a ortotanásia. Se eutanásia quer querer ser, não é, mas quer parecer ser boa morte, do outro lado nós temos a ortotanásia, que é a morte correta. Você conhece a expressão orto, de ortopedia, ortodontia, quer dizer correção, ortodoxia, correção. Então a ortotanásia seria a forma certa de morrer. É diferente de eutanásia, é diferente de suicídio assistido. Os irmãos devem se lembrar do caso do vice-presidente da República, José Alencar. Esse homem apelou no seu tratamento de câncer, até porque era um homem riquíssimo e dispunha de praticamente recursos financeiros limitados para essa questão. Ele optou pela prática chamada de distanásia, isto é a cura obsessiva por a busca obsessiva por uma cura, mesmo que ela não exista mais. Então, paga por tudo, paga pelos melhores médicos, pelos melhores hospitais, pelos melhores remédios, pelos remédios experimentais, paga-se pelas crendices, pelos curandeiros, pelas pagelanças, é a distanásia. Ele foi um praticante, um adepto de distanásia no desenvolvimento da sua doença, né? Conseguiu esticar essa batalha contra o câncer por mais de uma década, já no final apelando a tratamentos experimentais sem qualquer tipo de fundamentação. A distanásia talvez não seja o melhor caminho, como eu disse, é uma busca obsessiva. A ortotanásia é aquela que reconhece o limite da ciência, o limite do medicamento, o limite da medicina, que amanhã pode ser mais longe, né?
pode ser ampliado, mas agora está aqui. Então aqui a ciência já não tem mais limite. Então o que vai pela ortotanásia não avança para além desses limites, buscando alguma coisa de maneira desequilibrada até, mas ele permanece dentro do limite daquilo que é reconhecido. E uma vez que o limite é atingido, então a pessoa passa a procurar a forma correta de morrer. É quando os médicos começam a administrar não mais remédios para cura, mas remédios para conter a dor, remédios para dar conforto, remédios para poder fazer com que a pessoa passe seus últimos momentos de vida com o mínimo possível de qualidade. Esse é o caso da ortotanásia. A ortotanásia não é desistir de viver, é reconhecer que os recursos humanos acabaram e buscar preparar-se, ressignificar sua vida, especialmente com Deus e a sua família, para o fim inexorável que vai vir e não tem como evitar. Então isso é a ortotanásia. Mas a resposta bíblica para a cultura da morte é que a imagem de Deus deve ser representada, refletida em nós e deve ser reproduzida. Então eu falei que há uma terceira coisa que nosso livro não apresenta, mas que está em voga hoje, que é controle de natalidade. Se o diabo não consegue dar conta de matar todos os nenéns, de executar todos os doentes, então ele passa a sugerir o não nascimento mais. Este momento é bastante interessante para o Brasil, porque nós estamos cruzando a linha que coloca os nascimentos mais em menor número do que o número de mortes. Logo, o Brasil será como uma das nações europeias, como nações europeias ou asiáticas, em que morre mais gente do que nasce. E, meus irmãos, tem nada a ver com o sinovírus. É uma tendência que vem se arrastando já há umas 2 décadas. O Brasil está no caminho de ser uma nação sem crescimento vegetativo. Vai morrer mais gente do que nasce. Não tem a ver com pandemias, tem a ver com posição social, com mudança no tecido social. O diabo tem conseguido convencer os brasileiros a terem cada vez menos filhos. Hoje a média de nascimentos no estado de São Paulo é de 1,6 filho por casal. Então mal está havendo a reposição. Logo, no cômputo geral, nós teremos mais pessoas morrendo do que nascendo. E aí você vai pensar, porque vai pensar, esse pastor é doidão, fundamentalista. Ele está dizendo que a gente não pode ter planejamento familiar. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou explicando é que planejamento familiar é uma coisa bem diferente daquilo que está sendo vendido como planejamento familiar. Para um monte de famílias, planejamento familiar é decidir quantos filhos se quer ter. Mas, à luz da Bíblia, planejamento familiar é preparar-se para todos os filhos que se puder ter. Percebe a diferença? O planejamento familiar vendido aí na televisão, você escolhe se vai ter um ou nenhum. No planejamento familiar bíblico, você prepara-se para receber 1, 2, 3, 4, quantos Deus mandar. Há uma expressão muito comum na boca dos antigos e que não existe mais na boca dos mais novos. Esta família é aberta à vida. Já ouviu gente dizer assim? Pois é. Significa que a família se prepara para todos os filhos que Deus quer mandar para ela. Planejamento familiar, meus irmãos, não tem a ver com evitar filho, mas com preparar-se para receber filhos, para multiplicar a imagem de Deus sobre a terra, crescer e multiplicar. Queridos, ou a gente aceita a Bíblia toda, ou vai para o inferno. Uma coisa é um casal que por uma doença do marido ou da esposa não pode ter filhos. Paciência. Muita gente sofre disso. Não pode ter filhos. Esse é um ponto. Outra é poder ter e não ter. Quantos casos de meninas a minha esposa atende, conversa, de moças dizendo, não quero ter filho. Quero nem casar.
Quero o homem mandando em mim. Um desvio mental totalmente dominado pelo feminismo, pela agenda progressista, porque o diabo sabe, irmãos, que quando ele conseguir destruir os núcleos familiares, ele destrói o reflexo, a representação e a reprodução da imagem de Deus sobre a terra. Porque é com o homem e a mulher, macho e fêmea, que acontecem essas três coisas: refletir, reproduzir e representar. Se ele destrói isso, quer pelo aborto, quer pela eutanásia, pelo suicídio ou pela falácia do planejamento familiar, a imagem de Deus sobre a terra será extinta. Quando o diabo não convence alguém do planejamento familiar, ele convence o camarada a virar gay, convence a mocinha a virar lésbica, e os irmãos sabem que dois iguais não reproduzem. Homossexual não reproduz, lésbica não reproduz. Aí o diabo vai e traveste a coisa de cuidados e mimos. Deixa os homossexuais adotarem, tadinho, deixa eles cuidarem, deixa as lésbicas terem os seus filhinhos adotados, ou deixe-as ser, como a modinha dizer agora, mães solo. Meus irmãos, nada disso é o reflexo, a representação e a reprodução da imagem de Deus sobre a terra. A imagem de Deus sobre a terra são filhos nascidos de um pai e uma mãe em constituição familiar plena e sólida. Sim, eu estou advogando a família tradicional. E eu sei que em nosso país isso hoje está dando cadeia. Mas paciência, é a palavra de Deus. É a Escritura Sagrada. É o que a Bíblia diz. É o que o nosso Senhor Deus determinou. Ou vivemos por esta palavra, ou morremos por esta palavra, mas não abandonemos esta palavra. É o que o Senhor Deus tem para nós hoje. Sei que a nossa aula hoje pode ter trazido a você algum conceito um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. Mas é isto o que Deus tem para nós através desse conteúdo. Leia, ore, estude e medite para que você possa decidir e definir que tipo de compromisso e envolvimento você terá com Deus a partir de então. Até nossa próxima aula, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.